Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, onde Jesus andava, ele reunia muitas pessoas que vinham de muito longe para ouvirem suas palavras, serem consoladas e curadas, ou mesmo por curiosidade elas vinham. Muitas vezes Jesus usava parábola para explicar a mensagem do reino de Deus, para explicar a sua mensagem, os seus ensinamentos. O texto sobre o qual nós vamos meditar é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23, que eu passo a ler agora. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: "Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era fundo. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e as secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, na parábola, Deus é o semeador. A semente é a palavra de Deus, que em Jesus Cristo se tornou humana. A palavra é Jesus Cristo. E o solo, a terra, somos nós. Sabendo que ele não é aceito e que seus ensinamentos não serão acolhidos por todas as pessoas, e que a fé se choca com outras coisas que são consideradas importantes em comparação com os seus ensinamentos,
Jesus diz que algumas pessoas ouvem seus ensinamentos, mas não conseguem vivenciá-los, porque outros ensinamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus apagam esta palavra em seus corações. Outras pessoas ouvem e ficam admiradas com os ensinamentos de Cristo, mas os desafios e as preocupações não deixam esses ensinamentos criarem raízes e se fortalecerem. E outras ouvem a palavra, mas devido às más influências e o medo de enfrentarem os problemas, perdem os ensinamentos de Cristo de suas vidas. Mas Jesus diz que existem aquelas pessoas que produzem frutos da fé, porque se fortalecem em Jesus Cristo, buscando ânimo, consolo, fortalecimento da fé e a esperança. Colocam suas vidas nas mãos de Deus, vivenciam a fé, examinam suas atitudes, se colocam à disposição de servir a Jesus como sal e luz neste mundo, têm Jesus como modelo de vida e buscam nele orientação para um coração transformado que os motiva para o amor e a esperança. Ouvem e vivem seus ensinamentos. Nós vemos então, meu amigo e minha amiga, que o problema não está na semente e nem no semeador, mas no solo que recebe a semente, nas pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus. Deus semeou a palavra viva, que é Cristo, na terra que ele criou como fértil, que somos nós, a sua imagem, distribuindo sua graça e bondade com satisfação sobre todas as pessoas, para mostrar que ele arrisca a semente mais preciosa que ele tem, que é o seu próprio filho. Mas, muitas vezes, a soberba transforma as pessoas num solo duro, seco e sem vida, onde Jesus parece não ter lugar. Que consequências nós podemos tirar desta parábola? Vejamos. Nesta parábola, Jesus está nos chamando a fazermos uma avaliação de nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas falas. Que olhemos para ver se os ensinamentos de Jesus estão sendo vivenciados ou sufocados por meio de nós. Jesus fala para todas as pessoas, e não só para um grupo que já se acha eleito e salvo. Ele, Jesus, é de todas as pessoas, e não se deixa prender por ninguém, e nem se torna exclusividade de alguém ou de alguma denominação religiosa. Assim, como Deus semeou a palavra que é Jesus Cristo, nós somos chamados a semearmos os ensinamentos de Jesus, dentro da realidade em que a vontade humana quer sufocar a vontade de Deus, não deixando o amor, a solidariedade e a inclusão germinarem e crescerem.
criando assim dificuldades para que a semente, a palavra, os ensinamentos de Jesus criem raízes. Como semeadores, temos que resistir diante daquilo que sufoca os ensinamentos de Jesus, aprofundando a fé que professamos na vivência do Evangelho autêntico e comprometido com os ensinamentos de Jesus Cristo para que tomem forma e vida nas pessoas. Devemos resistir porque Jesus caminha do nosso lado quando semeamos e senta-se do nosso lado esperando a germinação e o tempo da colheita. Por isso, meu amigo e minha amiga, a semente pode até ser rejeitada, perdida e não vingar, mas nós temos que continuar a semear com humildade e paciência. E não devemos nunca esquecer. Nós semeamos, mas Deus é quem colhe. Se nos consideramos solo fértil, não podemos cruzar os braços. Devemos ser agentes que transformam vidas, criando paz e esperança. Caminhar com aqueles que choram, que estão abatidos, consolar os entristecidos, sentir a dor do outro, se alegrar com o outro, levar esperança aos que não veem mais uma saída para os seus problemas. Não desviar os olhos dos pobres e dos necessitados. Estender as mãos aos caídos, orar com quem está desconsolado. Não desistir nunca de ser solidário e empático para com as pessoas. E denunciar sempre quando a vida é desrespeitada e Jesus transformado numa posse. Mesmo que sejamos solos, pedregosos e espinhentos, vai haver colheita. Porque é Deus quem semeia. Sempre fica um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo em nós. Isso mostra que não podemos marginalizar ninguém por pensar diferente de nós. Todas as pessoas precisam ser incluídas em nosso amor e solidariedade. Precisam ser orientadas para que os ensinamentos de Jesus façam parte de suas vidas. E quando isso acontece, podemos nos deparar com surpresas agradáveis, de sementes desabrochando onde não se imaginava, mostrando assim o amor, a compaixão e a misericórdia infinita de Deus por nós. Então, em cada um de nós, existe um solo à beira da estrada, à beira do caminho, um solo pedregoso, um solo cheio de espinhos e um solo fértil. Mas Jesus estará sempre presente no meio de nós, animando-nos para sermos um solo, onde a semente, a sua palavra, os seus ensinamentos, onde o próprio Cristo germine e dê frutos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você,
agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém, vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, se inscreva e pode deixar lá também os seus comentários. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!